E aí, senhoras e senhores, muito obrigado por mais uma vez estar aqui. Eu sou o professor Fernando Shows e esse aqui é o Pod Prof, um podcast do original do grupo Forte Play. E hoje a gente vai falar sobre aprendizagem, sobre ciência. Eu tenho um convidado mega especial. Eu estou aqui com o professor Rafael. Mas antes de eu apresentar para vocês e vocês saberem mais, toca a vinheta. É a parte que eu mais gosto. Senhoras e senhores, muito obrigado por mais uma vez. Você sabe que esse podcast você pode tudo. Você pode questionar, você pode criticar, você pode sugerir. A única coisa que você não pode é deixar a gente sozinho aqui nesse vídeo. E hoje, olha, tem muita ciência, muito conhecimento, muita discussão sobre aprendizagem. Eu quero te agradecer, professor Rafael, do Química no Detalhe, né? Muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite. É um prazer imenso te receber aqui. Obrigado pelo convite, que seja uma conversa muito explode cabeça. Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Rafael, sou fundador do curso Química no Detalhe e hoje a gente vai falar bastante sobre química, mas também sobre ciência, sobre aprendizagem, sobre ensino, sobre escola, sobre educação, porque nós professores gostamos de falar sobre isso e é sobre isso que a gente vai falar. Legal. Eu sempre começo o podcast, professor, fazendo uma brincadeirinha aqui. Tem aquele ditado popular que diz: quem é você na fila do pão? E eu pergunto, quem é você hoje no mundo da educação? Sei que você se apresentou de maneira breve, mas hoje quem é você no mundo da educação? Cara, é o seguinte, eu me considero não só um grande entusiasta da educação, mas alguém que está lutando e que está conseguindo destravar várias áreas que até então era proibido de falar, proibido de mexer, proibido de utilizar. Eu considero que eu venho pegando a educação e com muita batalha, com muito estudo, com muita responsabilidade, eu venho alterando alguns paradigmas, venho modificando algumas coisas e tem dado muito certo, sempre com bastante responsabilidade, com bastante estudo, com bastante referência e hoje em dia já com muito resultado, com muita prova social. Que legal, fico muito feliz. A educação é um campo vasto e muito árduo de se trabalhar, né? Aqui no Brasil e não só no Brasil, né? A gente vive essa luta de levar esse conhecimento principalmente para a garotada. Você falou aí de desbloquear essas áreas e eu vou começar te confessando. Eu vim da área de humanas, você já deve ter ouvido muita gente da área de humanas falar: tem um bloqueio enorme com química, com física. E isso só foi mudar na minha vida quando eu passei a me interessar por aprendizagem e ver que a aprendizagem estava diretamente ligado à biologia, né, à neurociência. Como que é desbloquear esses jovens, essas pessoas que querem aprender ciência, mas que possuem esses bloqueios que vêm lá de uma educação tradicional, vamos chamar assim? A primeira coisa que eu acho, assim, né, agora tá um pouco polêmico, assim, eu venho, às vezes até... Pode soltar as polêmicas aqui, que polêmica gera corte. Às vezes a gente precisa ser um pouco, não é nem extremista, mas a gente precisa ser um pouco forte para poder causar uma modificação, assim. E hoje eu falo que eu não acredito que existem pessoas, assim, claro que existem, mas são uma minoria, que são assim: olha, eu sou de exatas, eu sou de humanas, como se você nascesse uma caixinha e você fosse, não dá mais para sair dela. Isso a gente chama de mindset fixo. Claro que mindset é uma palavra que o pessoal já perde, como tudo hoje em dia, a galera, a própria palavra neurociência, hoje em dia tem tanto fanfarrão falando a palavra neurociência, que até a palavra neurociência está começando a virar uma coisa tipo... Exatamente. E a palavra mindset diz isso, né? A gente pode ser bom, a gente pode ficar bom em qualquer coisa. Só que, obviamente, isso vai precisar de tempo, de consistência, de disciplina e de motivação. Às vezes a gente vê uma pessoa, tipo, desenhando, um aluno desenha muito bem. Você fala: nossa, como você desenha bem, que dom incrível que você tem. Mas esse cara fica todos os dias na sala, em todas as aulas, desenhando. E ele faz isso desde do quinto ano do Fundamental 1 e está no ensino médio e continua. Então é óbvio que esse cara vai ter uma motricidade, uma habilidade ali muito alta. E a gente vai lá e diminui tudo isso para talento. A gente pega todo aquele treino, aquela consistência, aquela disciplina, aquela motivação e transforma tudo em talento.
E o que acontece na matemática, na química, na física? São áreas ali, né, exatas, ou até mesmo depois colocando biologia, natureza e matemática, são áreas que você não fica bom do dia para a noite, você não fica inteligente em exatas do dia para a noite. Vai precisar do quê? De consistência, sempre, né? De consistência, de disciplina, de tempo, de motivação. E aí você vai construindo a base para, após um tempo, ficar inteligente nessas disciplinas. Então, assim, e eu sempre vejo, a gente trabalha em escola, já trabalhou em escola, trabalha em escola. Cara, às vezes você pega aquele aluno que ele fala, nossa, eu sou péssimo em física. Ele já se bloqueia ali, né? Ele fala, sou péssimo. Se você já declarou que você é péssimo, você é péssimo. Acabou. O mindset fixo já tá ali, já né? declarou. Só que você vê que quando esse cara é pressionado, ele tá para reprovar alguma coisa, cara, do nada, esse cara vai lá, faz uma prova valendo 100 e tira 93, um exemplo. Aí você fala, ué, onde que existia essa dificuldade que você não é... Então, eu sempre falo isso, né? Às vezes o aluno chega para mim e fala, eu não gosto de química. Eu falo, então, primeiro você gabarita uma prova de química. Depois você fala que não gosta de química. Porque se você fala que você não gosta, é porque você não sabe. Primeiro saiba, depois decida se você gosta ou não. Por exemplo, eu não posso falar se eu gosto de filosofia ou não, porque eu não entendo, não estudei muito filosofia. Então, não sei se eu gosto ou não gosto. Eu preciso estudar antes para ver se eu gosto ou não. Então, fechando... É aquele clássico que a mãe fala, né? Experimenta primeiro a comida. Isso. Quando a gente é criança, a gente não gosta de brócolis, por exemplo. Experimenta e aí depois você diz se você gosta ou não, né? É exatamente isso. Então eu considero assim, você não é inteligente, você está inteligente. A gente já viu quantos alunos, você é professor, sabe disso, que já estavam inteligentes por uma época da vida e aí foram parando de se dedicar, de estudar, e de repente ele não estava mais inteligente, estava numa fase burra. Sim. E eu falo, inteligência, burrice é um estado, não é uma condição. Você pode estar. Então, por isso que eu falo assim, eu nem me considero de exatas. Eu simplesmente sou um cara que estudo mais exatas e estou inteligente em exatas. E preciso continuar estudando para continuar sendo inteligente em exatas. Mas eu posso ficar extremamente bom em humanas. E você pode ficar extremamente bom em exatas. Só que aí é a motivação. Se eu não vejo um motivo para aquilo, obviamente eu não vou ter consistência. E é onde acontece na escola. Na escola, muitas vezes, ou... de modo geral, os alunos não vêem motivação para exatas. E aí, se não tem motivação, a motivação é a mãe, né? Ela é o start da parada. Quando a motivação está fraca, a disciplina permanece. Mas sem motivação, não acontece. Então, por que muita gente vai mal em exatas? Tem vários fatores. Um deles é a falta de motivação. Outro é a falta de consistência. E, claro, o professor na educação, ele tem um papel muito, mas muito, muito importante. Então, a gente tem muitos professores de exatas que não dão muito sentido para aquele conteúdo. E aí, se não dá muito sentido, o aluno não vê sentido, não tem motivação. E aí é só repetir uma fórmula, e aí aquilo para ele é totalmente desmotivante, e daí não segue no caminho ali, né? Perfeito. Não tem aprendizado. Eu acho que essa ideia que você falou da quebra de paradigmas, eu acho que ela é fundamental, porque a escola por muito tempo pregou essa ideia de ou você é de humanas ou você é de exatas. E eu chego a dizer, com toda a sinceridade do mundo, que eu tive muito essa crença. As minhas maiores habilidades na escola foram história, então foi a primeira faculdade que eu fiz, e fiz com uma motivação gigantesca, porque consegui aprofundar aquilo que eu já gostava, né? Depois acabou entrando a filosofia na minha vida. E nos últimos 5 anos, eu vi que na sala de aula, só saber história, só saber filosofia não eram nada. Era um óbvio para mim, eu tinha que ser bom em filosofia e história, é o primeiro passo. Sim. Então, eu via muitos professores que se vangloriam, porque não, eu sou muito bom em matemática, sou muito bom em química, mas é o básico. E eu vi que eu precisava tocar esses alunos. E aí eu comecei a estudar aprendizagem. Quando eu comecei a estudar aprendizagem, que eu vi que estava ligado ali com psicologia, e aí depois a psicologia precisava aprofundar, porque tinha algo a mais ali, a neurociência. Poxa, abre aquele leque que você vê que é conhecimento. Né? E tá tudo interligado. Fantástico, professor. Mas aí eu queria perguntar para você, na sua trajetória, assim, quando que deu esse start? Legal. Em algum momento a gente tem esse ponto de inflexão, assim. Cara, para mim foi na pandemia. O que acontece durante a pandemia? Eu fiquei mais tempo em casa. Eu vim assim, eu me formei. E antes de me formar, eu estava dando aula. Então, eu fui lotando a minha carga horária até ter 60 e poucas horas de aula na semana. Era aula de sábado, literalmente, segunda a segunda. Tinha aula domingo de manhã. E cursinho, e pré-vestibular, e lotado de aula. Quando veio a pandemia, que fechou tudo, a gente ficou em casa. Então, eu fiquei muito em casa. E acabei que eu comecei a ter vários
tive tempo para pensar, porque às vezes a gente fica no automático, a gente não pensa. E aí, na pandemia, eu tive mais tempo para pensar, e comecei a verificar assim. O que me chamou muita atenção é por que um aluno, às vezes eu estava dando uma aula assim para um aluno, e o aluno, nossa, que aula incrível, que maravilhoso, não pensava assim. Mas eu falava, cara, eu dei essa aula para esse aluno ano passado no cursinho. A mesma aula, a mesma piada, o mesmo insight. E ele explodiu a cabeça igual, tipo, uau! Falei, como que esse cara não lembra? Ou às vezes eu olhava assim no cursinho, o aluno ele estava muito bem em um conteúdo, muito bem mesmo. E aí, alguns meses depois, ele não sabia aquele conteúdo. Então eu falava assim, cara, alguma coisa não fecha nesse processo de ensino. Alguma coisa não está fechando. Porque como que um aluno ficou maravilhado numa aula, teve insights, de repente, na outra, ele não tinha mais nada dessa lembrança, dessa memória? Ou como que o aluno estava muito bom uma época no conteúdo e, de repente, ele não estava mais? Eu falei, alguma coisa no processo está falho. Na pandemia, eu tive tempo para investigar isso. Para buscar isso. E aí eu comecei um mestrado na UFPR, nessa área de aprendizagem, de ensino, né? Mestrado em educação, e pude ler muito, pude pesquisar muito, e aí eu abri um curso, né, que é o Química no Detalhe, em que eu comecei a colocar aos poucos, porque até então ninguém falava disso, ninguém falava de sono, ninguém falava de atividade física, a importância, ninguém falava de horário de estudo, ninguém falava de tempo de estudo, ninguém falava. Era a maior argumento do pessoal de educação, de cursinho pré-vestibular, ou de educação, era aula. Quanto mais aula, melhor. E eu comecei na contramão. Não, pera, calma, não precisa de tanta aula. Aí. E eu fui investigando, abri o meu próprio curso, fui colocando isso que eu estava estudando, e foi dando muito certo. E quanto mais certo dava, mais eu ia colocando mais técnicas, mais metodologias, mais estudo científico no curso. E ele foi crescendo, crescendo, crescendo. E mais resultados, eu fui tendo cada vez mais certeza do que eu estava fazendo. Que legal. E aí, então, o meu start foi nisso. Quando eu olhava e falava, cara, por que um aluno sabe e depois não sabe? E aí, a gente vai depois conversar sobre aprendizagem, ensino, aprendizagem e memória, né? Esse tripé. Sim, esse tripé. Sabe que eu tive um start muito parecido com o seu. Ele também vem ali da época da pandemia, mas para mim, assim, a questão de ensinar, de aprendizagem veio um pouquinho antes. Quando um dia um aluno chegou para mim e falou assim, eu até já contei isso aqui no podcast, e falou, professor, eu fui num show de stand-up de tal artista e ele ficou 1 hora lá falando, era muito engraçado, ele contou essa piada, isso daqui. Eu falei, caramba, esse moleque que não presta atenção direito na aula, veio todo motivado me contar de um show de stand-up, e aí vem a importância do storytelling também, né? Sim. Dentro de ministrar esse ensino, essa aprendizagem. Ele ficou 1 hora lá, ele pagou muito bem para estar lá, ele voltou inteiramente motivado, ainda lembrando daquilo. E aí eu pensei, olha, tem algo que a gente precisa mudar aqui dentro da sala de aula, porque só esse método aula, conteúdo, acaba não falando o que a gente vai falar pra frente, né, de corticalizar essas memórias, de transformar essas memórias curtas em memórias de longo prazo. E aí eu quero te perguntar, falando sobre essa memória curta para memória de longo prazo. Quando eu fiz cursinho, há um bom tempo atrás, passava aquela lista de fórmulas e a gente tinha que decorar fórmula para isso, fórmula para aquilo, fórmula para aquilo. Você está falando dessa diferença de ensino e aprendizagem. Essa maneira de decorar a fórmula para o aluno é a melhor forma de aprender? Não necessariamente é a melhor, mas também é uma possibilidade. Tipo, eu também não gosto de ir para outra ponta, tipo, não tem mais aula, não tem mais exposição de conteúdo, eu não gosto de ir para outra ponta. Eu acho que existe alguns momentos, igual, eu só quero aula divertida, aula show, aula com muita motivação. Não, às vezes não. Então vai ter aula que vai ser chata, vai ser teórica, e você tem que ter disciplina para se manter. Você adora a neurociência, a filosofia. Teve aulas ótimas, mas teve vários momentos que você teve que ficar ali 1 hora ouvindo em silêncio. Aquele monólogo, né? E, cara, faz parte também, entendeu? Faz parte do processo. Então, assim, fórmulas, o que acontece? Na área de exatas, não tem. Quando a gente pode sair de fórmulas, ótimo. Então, por exemplo, em química, eu tento sempre fugir. Porque muitas vezes, no ensino médio, você resolve por regra de 3. Você consegue fazer uma proporção ali para resolver um problema. Às vezes, você vai precisar da fórmula. Não tem jeito.
E aí, o que acontece? Se você vai precisar da fórmula para resolver o problema, vai ter que saber a fórmula. Ah, mas essa fórmula não acha ela importante. Então, logo depois de uma prova, uma coisa, você vai acabar esquecendo. Então, o que acontece é assim, aquela fórmula, qual é o motivo de você saber aquela fórmula? É para passar no vestibular? É para passar numa prova da faculdade? É para o seu trabalho? Um engenheiro, às vezes, tem algumas fórmulas que ele precisa aplicar para o trabalho dele. Um aluno de cursinho tem que aplicar fórmulas de física para ir bem na prova. Um aluno da escola tem que aplicar uma fórmula para resolver. Só que o detalhe está... o motivo do porquê você precisa dessa fórmula. Às vezes você vai ter que saber essa fórmula, não tem jeito. Em física tem muitas fórmulas. Não tem como resolver por regra de 3 muitas vezes, tem que aplicar uma fórmula. E aí você vai ter que saber. Em matemática tem fórmula? Tem, sei lá, volume de uma esfera, 4πr² dividido por 3. Mas tem que saber. Entendi. E não tem o que, tipo assim, não tem para onde correr. As exatas, elas têm essas limitações que às vezes um problema só se resolve por fórmula. Sim. E aí você vai ter que saber aquela fórmula. O problema é por quanto tempo você quer saber aquela fórmula e qual vai ser a utilidade dela. Ah, isso não é útil na minha vida. Tudo bem. Você vai passar por um vestibular? Então vai ser útil até o vestibular. Então você vai ter que guardar aquilo. E talvez você guarde tão bem que nunca mais esqueça. Nunca mais esqueça. Eu acabei de falar o volume tipo, da esfera, não porque eu uso pra nada isso, simplesmente porque eu talvez repeti tantas vezes isso na época que eu estudava pro vestibular que ficou na minha cabeça. E a memória, ela é feita por repetição, né? Sim. Eu acho que você toca num ponto fundamental, professor, que é o fato de que estudar em determinados momentos será divertido, em determinadas leituras será muito agradáveis, mas existe aquele momento em que aquilo que você estuda é chato. Né? Na filosofia tem muito dos filósofos alemães, porque a tradução do alemão para o português é uma tradução que não sai muito bacana, mas é a tradução que a gente tem para ler, para eu entender Nietzsche, para eu entender, sei lá, outros filósofos aí. E acaba sendo um texto pesado, um texto denso, não tão divertido quanto, por exemplo, ler um livro de filosofia aí para todo mundo, que hoje se vende muito. Quando o estudo se torna difícil, como que o aluno pode lidar com isso? Bom, então vamos de trás para frente essa resposta. Uma pergunta muito boa, acho que é a primeira vez que ele me faz essa pergunta aí. Primeiro, a gente está numa fase que a gente precisa de muita recompensa o tempo todo, né? A fase dopaminérgica ao extremo, que é a fase do pegar o celular a cada 10, 15 segundos. Chega até a ser compulsória, né? E já precisar abrir e ver se tem alguma notificação, e ver se tem uma mensagem, e olhar um TikTok, quando você vê já passou mais uma hora, e de novo. Então a gente está numa fase que a gente anda com uma necessidade de recompensa em receber uma recompensa sem esforço e rápido. Então é muito difícil hoje para adolescentes pegar uma aula de um livro chato, teórico, denso, e conseguir ficar naquele livro. Por quê? Porque o cérebro dele vai estar falando, abre o TikTok, abre o Instagram, vê um vídeo, porque você vai receber uma recompensa, mais recompensas, mais vezes, com menos esforço. Então é difícil essa luta. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é esse controle de recompensa. Acho que o aluno só vai chegar no nível de conseguir ficar 1 hora estudando uma coisa chata, para ele, uma coisa difícil, densa, se ele tiver com uma motivação muito bem clara do porquê ele está fazendo aquilo. Então você vê que, por exemplo, por que no vestibular, nesse ano de vestibular, que é um ano importante na fase das pessoas, na vida das pessoas, é um ano que você estuda uma coisa que de repente você tem dificuldade, ou que você não gosta, ou que é difícil, mas porque tem um motivo. É o teu sonho, eu quero ser médico, eu quero ser um engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser um professor. Então existe um motivo bem forte que te mantém disciplinado. Quando a motivação está fraca, a disciplina continua. Só que daí, nesse processo, o que acontece? Você precisa estar se policiando com relação a essa recompensa o tempo todo. Então, se você vai estudar, pega teu celular e já coloca em outro cômodo. Isso é meio óbvio já hoje em dia se falar, mas o óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito, sabe? Perfeito. Então, assim, você vai estudar, pega o teu celular e coloca em outro cômodo. E aí você vai ficar ali. Não coloque atividades que te darão recompensa perto de você, porque senão você vai... É normal no nosso cérebro sempre procurar o mais fácil. Sim. É normal. Esse é o cérebro funcionando. Sim. Então vai procurar o caminho mais fácil com uma melhor recompensa. Exatamente. Então você vai tirar as possibilidades de recompensa de perto de você, de facilidades, e agora é só isso que sobrou.
E você vai ficar. No começo, você não vai aguentar, talvez. Se você está muito viciado em celular, você não vai conseguir ficar ali 1 hora focado. Então, fica 20 minutos e aí se dê uma recompensa. Vou ficar meia hora. E aí se dê uma recompensa. Então, isso vai melhorando o teu tempo de hiperfoco e sabendo que existe uma recompensa, porque nós somos movidos a recompensa também, tem que ter. E aí, conforme você vai trabalhando isso, você vai aumentando o seu período de hiperfoco até ter a recompensa. Então, a tua pergunta é, se o assunto é difícil, como estudar esse assunto? Então, primeiro, você tem que aprender a manter-se hiperfocado. Tirar coisas que te dê recompensa rápido e fácil perto de você. Uma próxima etapa, saber que é aos pouquinhos. Você não vai conseguir ficar 2 horas estudando uma coisa muito difícil se você não tem esse costume. Então, você vai começar com meia hora, 40 minutos, 50 minutos, mas vai acontecer. E tem que ter, sempre tem que voltar, tem que ter uma motivação para aquilo acontecer. Se você não vê motivo para aquilo, motivação é um motivo pelo qual tem uma ação. Se eu não tenho uma motivação clara, é óbvio que eu não vou. Uma pessoa que vai para academia, o que acontece na academia? As pessoas vão 1 semana e param. Por quê? As pessoas querem só ter o resultado. Sim. Mas elas não veem motivo, de fato, para estar fazendo o exercício, para fazer a academia. Naquele processo, né? Logo elas param. Exatamente. Quando elas começam a curtir o processo de... Ela tá vendo a melhora dela, o sono dela tá melhor, ela tá vendo a atividade dela... o hiperfoco dela mudar, o jeito dela no dia, a energia que ela tem no dia, ela tá vendo ser alterada. Aí ela começa a importância pro processo e aí as coisas começam a perseverar. Nossa, fantástico. Seguidores, volta agora, se está vendo a gravação, se está vendo ao vivo, volta porque o professor Rafael aqui ele resumiu vários livros de neurociência da aprendizagem. Tem o livro do Mindset, isso que você falou, Flow, do Mihaly, Csikszentmihalyi. E tem uma parte que eu achei fundamental a gente puxar aqui, eu gosto muito de falar sobre isso, que é a questão do porquê que a gente procrastina. Você falou da questão ali do tédio, da dor, né? Que está muito ligado a essa conexão aqui do giro cingulado com o lobo da ínsula, né? O lobo da ínsula, ele processa as nossas regiões de dor e quando a gente está no tédio e que ali a amígdala manda essa sensação ali que vai passar pelo lobo da ínsula, o cérebro volta de novo com a mensagem de que eu tenho que procurar algo que me dê uma recompensa rápido porque eu não quero sofrer, né? E aí, o que acontece? A pessoa larga ali o estudo, tá com o celular e vai lá naquilo que o professor falou, né? Fica 15 minutos, meia hora, 1 hora ali vendo um vídeo e aquele foco que ela tinha ali já se perdeu, já ficou tarde, já começa a ficar com sono. E aí tem outra coisa. No outro dia acorda com culpa, né, professor? Sim. E a culpa também é outro elemento que daí vai atrapalhar ele em aprender, porque daí, além da culpa, vem aquela autocobrança, aquela questão de se inferiorizar e começar a olhar, não, mas para um é mais fácil aprender do que para outro, e isso é complicado, né? Entrou na área da comparação interpessoal, entrou numa área muito perigosa, porque você sempre tá... A gente sempre está assistindo uma superfície, uma parte muito pequena, um recorte muito pequeno da vida das pessoas. E a gente se compara por esse recorte muito pequeno. E aí a gente entra num caminho muito perigoso e muito, para alguns motivador, para outros totalmente desmotivador, né? Então tem essa faca de 2 gumes, assim, né? Às vezes você vê um recorte da vida de alguém, aquilo para alguns é motivador, para outros é desmotivador. Então a pessoa tem que ter esse filtro se aquilo tá fazendo bem para ela ou não também, né? Sim. E quando a gente fala, cara, muito legal a gente falar de aprendizagem, assim, porque embora hoje, isso é muito importante ser dito. Hoje tem muita gente falando de aprendizagem. Tem. Mas uma boa parte dessa galera não tem a mínima ideia do que tá falando. Lê um livro, Hábitos Atômicos, Hiperfoco, Aprendendo a Aprender. Lê um livro e pronto. Já se acha um neurocientista e já começa... Claro, você pode falar o que você quiser, você é livre para falar. Só que tem que ter cuidado, porque, cara, um livro que você leu não te faz um neurocientista. Exatamente. Jamais. Exatamente. Pelo amor de Deus. Então, assim, hoje a gente vive uma época muito perigosa, que todo mundo dá pitaco na educação. Todo mundo dá pitaco. Então, assim, a gente tem que saber exatamente bem de quem nós estamos recebendo essas informações, porque às vezes a gente fica um tempo aceitando aquelas informações daquela pessoa e a gente acaba patinando ou indo para um caminho, ou até não evoluindo como a gente queria, né? Então, falar de aprendizagem é algo muito importante, sempre será importante, independente em qual momento da vida você está. A gente tem que pensar que aprender é você mobilizar um novo conhecimento.
E esse conhecimento, você tem duas opções com ele. Ou ele vai ser esquecido, ou ele vai ser guardado. Ou seja, o seu aprendizado tem que virar memória. Ele tem que se transformar em memória. E essa memória tem duas opções. Ela pode ser memória de trabalho, que é o que geralmente acontece na escola. Sim. Estuda um dia antes da prova, meia hora antes da prova, 1 hora antes da prova. Não só na escola, na faculdade. Sim. Na faculdade faz a mesma coisa. Sim. Estuda só uma semana antes da prova, um dia antes da prova. Antes da prova, tá todo mundo lá estudando antes de começar a prova. Então, aquilo é você pegar uma aprendizagem e colocar numa memória chamada memória de trabalho, que é uma memória... Em 30 dias ela esquece, né? A escala de Abigail fala isso, né? E o que acontece? E aí, se aquele aprendizado para você é algo que você fala assim, cara, isso é muito importante, você vai precisar pegar aquele aprendizado e transformar ele numa memória de longo prazo. E essa memória de longo prazo ainda precisa ser uma memória que eu considero assim, que eu chamo de memória inteligente. Sim. É uma memória que pegou vários conceitos parecidos e trouxe para um só conceito, para uma memória. É um bloco bem sólido. Ela cria uma rede neural bem consolidada, né? E forte. É como se fosse aquele... Vamos dar um exemplo, a gente está fazendo uma trilha, né? Para as pessoas entenderem. A gente vai lá, abre o caminho lá com o facão, corta lá o matagal. Se a gente não volta a revisitar aquela trilha, aquela mata começa a fechar, né? Sim. Então é importante que as pessoas, os trilheiros vão passando por ali para que aquele caminho se mantenha forte. Mais ou menos isso, né, professor? Isso. E aí o que acontece? Eu sempre me pego refletindo sobre isso. Você está na faculdade. Né? Você está lá na faculdade. Aí você pensa, eu vou conseguir guardar todos aqueles conteúdos? Não, porque é muita coisa. Só que tem conteúdos ali que você sabe que são relevantes. Por exemplo, na química, lá eu sou formado em química na UFPR. Aí você estava lá, teve matérias lá, física 1, 2 e 3. Eu sabia que as matérias iam me desenvolver cognitivamente, mas os conteúdos eu não ia usar no meu dia a dia como professor de química na educação básica, por exemplo. Então, eu aprender aqueles conteúdos numa memória de curto prazo era suficiente. Sim. E eu tinha, claro, na época eu não tinha esse discernimento, mas tá tudo bem. Então, você não precisa tudo aprender para memória de longo prazo, tudo aprender por muito tempo. Porque você só aprende... quando você aprende, só cria uma memória a longo prazo de duas formas básicas. Ou se aquilo for muito marcante para você, aconteceu uma coisa muito desastrosa, sabe quando você vai apresentar um trabalho, dá tudo errado, você nunca esquece o tema, o trabalho, as pessoas, a cara dos alunos, a roupa que você tava, porque envolveu uma emoção muito forte. Ou uma outra forma que é a mais comum, né, de criar uma memória a longo prazo, é repetir aquilo que você considera importante com espaçamento. Então, você, por exemplo, na faculdade, tem uma matéria que você fala, cara, essa matéria é muito importante. Essa matéria eu vou usar realmente, tipo lá, química inorgânica, lá na faculdade. Você sabe que essa matéria você vai usar muito como professor de química. Ou um médico, tem algumas matérias que ele sabe que ele vai usar muito. Então, se dedicar muito nessa. Como que eu vou pegar aquele conteúdo e não vou esquecer? Você vai precisar aprender bem aquele conteúdo e voltar naquele conteúdo de tempo em tempo. Cada vez que você volta, o espaçamento pode ser maior. Então, por exemplo, você teve um conteúdo que você viu hoje que você achou sensacional. Você falou, cara, eu quero guardar esse conteúdo. Então, você tem que ler esse conteúdo. Daqui uma semana, você fala... antes de uma semana, amanhã, você fala... O que o Rafael falou que eu achei legal? Deixa eu lembrar que ele falou lá. Aí pega uma folha em branco e puxa na memória aquilo. O máximo que você puder, sem consulta. Aí depois você pega, abre o material e dá uma olhada no que faltou e tudo mais. Cara, já fez um esforço mental, já foi um primeiro passo. Daqui uma semana você volta de novo. Depois, daqui um mês você volta de novo. Depois de 3 meses você volta de novo. Daqui a pouco 1 ano, daqui a pouco você esqueceu. Tanto que tem coisas que a gente já não esquece mais. Mas por quê? Porque a gente repetiu. Várias vezes de forma espaçada. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, se você quer aprender alguma coisa e aquilo você quer que fique para sempre, ou por muito tempo, ou por pelo menos 1 ano, 2, 3 anos, você vai precisar repetir aquele conteúdo, aquele conhecimento com espaçamento. Ponto. Não tem, basicamente, assim... existem outras possibilidades. Claro que existe, fatores de aprendizagem. Mas no fim das contas E o que acontece nas faculdades? Você vai concordar comigo. Geralmente, porque a gente fala muito, a gente critica às vezes muito a escola, mas dá para criticar muito as universidades também. Sim, até porque tem a famosa frase que faculdade não forma ninguém. Exatamente. Você pega um cara que é formado em física, vamos pegar lá, um cara que é formado em física. Você, nossa, esse cara sabe tudo. Cara, às vezes o cara, ele basicamente sabe o quê? Os conteúdos do último semestre das últimas provas. Se você pede para ele voltar lá nos primeiros semestres, ele... Por exemplo, se você é formado na área de exatas, alguma coisa, você lembra de cálculo 2?
Se você não trabalha, se você trabalha com isso, você repete isso várias vezes, está de boa. Agora, se você não, você já esqueceu como resolve as equações. Então, são esses pontos que a gente tem que selecionar. Nossa, fantástico. Essa nossa conversa aqui tá vindo na minha cabeça, assim, vários booms, e tô relembrando de alguns papers, artigos que eu li, e tem não sei se você chegou a ler, eu não lembro qual foi a universidade e o autor, mas ele é de 2021, que estudaram o neurotransmissor, a neurotensina. E fizeram um estudo para ver como que a neurotensina ela age na memória, que ela é importante ali para regular também as questões endócrinas, mas também muito importante para consolidar algumas memórias. E aí, num estudo, eles fizeram lá, bem comportamental, com ratinhos, né, dando os choquinhos no ratinho. Sim. E aí, quando eles colocavam o ratinho para se alimentar, o ratinho se alimentava, ele levava um choque, gerava uma memória negativa e eles mediam um nível de neurotensina. E no final constatou-se que a neurotensina, que é fundamental para consolidar memórias, ela utiliza menos neurotensina para memórias negativas. E você precisa de uma carga muito grande de neurotensina para memórias positivas. E aí isso gerou uma discussão entre a aprendizagem lá nessa universidade. Porque, ora, por que então eu tenho que dar uma aula prazerosa, sendo que a memória negativa ela se consolida melhor? Mas aí foi que entra naquilo que a gente estava conversando, que você ter uma memória é uma coisa, mas você conseguir evocar aquela memória para determinada situação é outra. Então, às vezes, o aluno passou muito tempo, principalmente lá com o professor, que era bravo, que brigava, e ele cria um monte de memórias negativas para a hora da prova, ele consegue, mas quando chega no vestibular, ele trava, dá um branco. O quanto a emoção está dentro desse processo, professor, dentro do que você tem, né, feito de revolução aí no mundo da educação? Vamos lá. Obrigado pela palavra revolução. Mas eu considero, sim, que eu venho abrindo um mato, assim, e sem falsa hipocrisia mesmo, porque acho que é o que... Se tivesse outros professores ali na minha frente fazendo, eu falaria, mas muitas das coisas que eu venho fazendo, eu me considero o primeiro a fazer, ou pelo menos o primeiro a mostrar isso na internet. Talvez outros professores fazem, mas talvez não tiveram alcance para mostrar isso e tudo mais. Mas que eu vejo de alcance, que eu pesquiso, foi poucas pessoas. Mas, uma coisa legal que você falou de emoção, a gente não consegue aprender também num ambiente que seja muito confortável. É necessário um índice de estresse para a aprendizagem. Então, se você acha que você vai aprender, você vai assistir uma aula, deitado na tua cama, de pijama, de uma postura aleatória, com uma TV, você não vai aprender. A gente não consegue, não é todo mundo, mas a aprendizagem ela ocorre muito melhor num ambiente com um certo índice de estresse. Então, é importante só de você estar sentado, por exemplo, num ambiente que tem outras pessoas, você já é um ambiente levemente estressante. Tálamo fica em alerta ali, né? Exatamente. Então, assim, já é. Mas agora, você achar que você... É isso que aconteceu, às vezes, durante o fechamento das escolas, às vezes. O aluno ficava muito confortável para assistir uma aula em casa, e não aprendia. Porque a gente precisa de um certo nível de estresse. Eu sempre falo, a gente precisa de uma pressão. É importante. Hoje a gente tem uma blindagem muito forte, assim, que, tipo, sofreu, para. Cara, micro sofrimentos, micro pressões são necessárias. Exatamente. Pra gente seguir. Senão a gente fica na área de conforto. Então, a gente precisa lidar com isso. Pro professor, aquele friozinho na barriga que dá quando você vai dar aquela aula em determinado local, né? Você precisa disso. A gente precisa. Se a gente for lá, segunda, sei lá qual lei de Newton, acho que é a segunda lei de Newton, ou primeira, quero ver. Primeira, uma das 3 leis de Newton que fala com a questão da inércia, né? Um corpo que está parado... Tende a ficar parado. A não ser que haja alguém uma força vai lá e sobre empurra. ele. Então, se você não for pressionado, você fala, estou muito pressionado. Cara, leve isso como algo bom. Claro, pressão demais... É o contrário, é tipo uma força de atrito, também barra seu movimento, uma força contrária. Mas a pressão na dosagem certa, ela te empurra. Então, não ache que um ambiente estressante, não muito, né, mas um pouco de estresse, desfavorece a aprendizagem. Favorece. Um professor que às vezes é um pouco rígido com o aluno, favorece. Deixou o aluno um pouco mais estressado ali. Então, isso são atitudes que favorecem. E claro, você falou de emoção. Com certeza, se um aluno chega para uma aula com muitos problemas em casa,
seja ele social ou econômico, né, nessa área. Claro também é um baita problemão. Claro que vamos vai falar a verdade, né? Sei lá, o aluno que trabalha o dia todo e vai para um cursinho pré-vestibular à noite, ou vai para a faculdade à noite, e ele sustenta a casa e ele está lá assistindo uma aula e o professor está falando sobre Pitágoras e ele está preocupado se vão cortar a luz da casa dele no outro dia. É claro que a carga cognitiva dele vai ficar muito alta e ele não vai conseguir ter uma concentração tão boa. Então, obviamente, existem fatores externos que vão influenciar na aprendizagem. Obviamente. Sim. E a gente tem que saber lidar com isso. Porque também existe... o contraponto é assim, né? Minha vida é muito ferrada. Tipo, eu tenho problema financeiro... Tudo bem, só que daí tá difícil. Claro que tá difícil. Mas você vai ter a opção de ficar lá ou não. Ou sair daquilo. Mas para aquele ali é fácil e para mim tá sendo muito difícil. Essas comparações são terríveis. Sim, mas... Cara, é a tua condição. Você vai escolher ficar ali ou não. Ele nasceu, aquela pessoa nasceu favorecida, tal. Tudo bem, sorte dela. Você não nasceu, talvez. Azar, é ruim falar, mas, tipo, azar o seu. Sim. Mas você vai escolher ficar naquela condição. Tipo assim, você vai ter dificuldades, vai ser muito mais difícil para você, mas é possível. E você pode continuar ou não. A gente, provavelmente, eu não tive grande... Tipo assim, eu não vim de uma família rica, mas também não vim de uma família muito pobre. Mas eu sabia que eu precisava me movimentar ou eu ia estagnar. Eu sabia disso. E aí é o desafio que a gente vem da educação, né? Porque a educação tem esse estigma de que a recompensa financeira ela é pouca, né? E eu acho que esse exemplo de superar essa barreira, ela é fundamental, né? E aí eu volto naquela parte da motivação, professor, porque eu lembrei aqui, a gente em filosofia estuda muito epistemologia, né? Ou a etiologia das palavras. E a motivação é a palavra que vem do latim, que significa movere, né? Aquilo que te move. Se você não tem muito definido aquilo que te move, te levanta da cama e que te levanta dessa zona de conforto ou desse vitimismo, não tem mindset de crescimento, né? É isso aí. E por isso, assim, né? A gente tem várias etapas da escola. Depois da faculdade e tudo mais. Mas eu considero, porque até inclusive a área que eu atuo, né, essa área de preparação para o vestibular, eu considero que essa é o momento da vida de muitas pessoas, que é o momento que ela será mais inteligente na vida dela. Não por causa dos conteúdos do vestibular, mas é o ano que ela está mais disciplinada, é o ano que ela fez mais mudanças, é o ano que geralmente as pessoas, ou os anos, né, mais de um, que as pessoas mais se dedicam, que mais são pressionadas e aprendem a lidar com isso. Então, são anos ali, né, geralmente é mais de um, que fazem muita diferença e que são muito importantes. Porque parece que depois que passa desse processo, entra na faculdade, volta o estudo burro. Que é estudar um dia antes da prova, faz a prova, depois esquece tudo. Faz outra prova, estuda um dia antes, esquece tudo. Então, voltamos para aquele estudo burro de novo, né? Que basicamente é o que define muito da faculdade e define muito da educação básica, né? Sim. E como você fala, assim, dessa emoção. E aí, o desafio é qual vai ser a emoção... Não a emoção, mas qual a motivação e cada professor tem que saber na sua área, né? Na sua fase, né? Qual é a motivação que um professor de ensino fundamental, anos finais, qual é a motivação que ele pode despertar no aluno para que o aluno se dedique, se empenhe naquilo? Quais são as motivações que um professor... Porque a responsabilidade não é do professor, mas o professor tem responsabilidade, não é só dele, né? Então, assim, no ensino médio, porque geralmente é só o professor. Não, o estudante tem que ter o discernimento, a sua responsabilidade. Mas estamos lá no ensino médio. Quais motivações um professor pode trazer para um estudante, né, para que incrementar, para que ele se motive naquele estudo? Daí no mundo pré-vestibular, depois no mundo da faculdade, depois no mundo da pós-graduação, quais são as motivações? Como que um professor te ajudar a ser mais motivado para aquilo? Então, acho que passa um pouco pelo professor, passa um pouco pelo momento da escola, momento da educação que o aluno está, se é fundamental, se é médio, se é pré-vestibular, se é ensino superior. Então, depende muito do quê? No meu entendimento, assim, né? Para a motivação. Em que fase você está,
Um aluno do fundamental anos finais, a motivação dele é entregar um bom trabalho, é mostrar para os alunos uma maquete. Então, ele tem essas motivações. Sim. Que no ensino médio ficam fracas. Sim. No pré-vestibular aumentam bastante. E depois na faculdade, para muitos, caem bastante também. Depois do segundo período ali, né? Exatamente. Então, é uma pergunta... Não consegui ser muito óbvio na resposta, nem muito direto, porque depende, no meu entendimento, das fases fatores, né? da vida, porque o que vai motivar? E quanto mais a gente se desenvolve como pessoa, a gente vai tendo cada vez mais clareza dos motivos que fazem a gente agir. Exatamente. Mas quando você é adolescente, é difícil para um adolescente saber qual motivo faz ele agir. Hoje eu sei... Por que eu levanto da cama, por quem eu levanto da cama, por quem eu trabalho, por que eu trabalho. Hoje eu tenho muito claro e quanto mais eu vou cavocando, mais eu vou abrindo um campo de possibilidades e tudo mais, né? Então hoje eu sei o que eu quero fazer na educação, com quem eu vou ajudar na educação, eu sei como eu posso estudar e evoluir para ajudar essas pessoas. Então eu sei quem me move, quem é a minha base, quem é a minha família. Mas na adolescência isso é muito turvo. Então é difícil também a gente, lá no ensino médio, também deixar muito claro as motivações, né, para ele. Exatamente. Até porque, né, existem, acho que, 2 limiares ali do adolescente. Tem aquele que olha para você, se espelha em você, não por o que você conquistou, mas por quem você é, e fala assim: eu quero seguir o que essa pessoa está falando, porque o que ela está falando é bom para minha vida. E aquele que olha assim, fala ali, acha que sabe de tudo, mas não sabe de nada. O adolescente, ele tem muito, né, esse contraponto. Tem um fato, professor, que você falou que eu achei fundamental, que você falou os anos para passar no vestibular. Existe muito essa cobrança de que o ano para passar no vestibular é o ano do terceirão, né? Assim, depende o curso, depende... quando o aluno fala medicina, hoje a gente tem muita gente que fala assim na internet: eu te faço passar em medicina em 30 dias. Sabe aquela coisa? Emagreça perca 10 quilos em 7 dias comendo a mesma coisa que você come, só assinando o meu curso aqui. Tem de tudo, em todas as áreas, não é isso? Sim. Aprenda neurociência em um dia numa imersão presencial. Então tem tudo. Na educação também chegaram essa galera. Chegou. Passe em medicina em 30 dias com um método que eu inventei. Cara, sério. Eu sempre falo assim, quando você está na educação, alguém fala que eu inventei um método. Cara, você testou ele aonde? Aonde que você divulgou esse estudo? Aonde? Tá, a gente tem que ser muito responsável quando a gente fala em educação, porque educação tem tudo a ver com estudo científico, com ciência. Então a gente não pode simplesmente falar assim, bom, eu passei num curso e agora eu vou ensinar todo mundo a passar com um método que eu inventei. Cara, isso é muito irresponsável. Né? Isso é muito irresponsável. Mas assim, alunos que querem, por exemplo, fazer medicina, é um vestibular extremamente concorrido. Extremamente concorrido. Então, o aluno tem que ter um conhecimento, ele tem que ter memórias de longo prazo sobre muitos conteúdos. Senão, ele não vai, porque ele precisa acertar mais de 80% da prova. Então, olha que de todas as matérias. Então, é difícil. É muita coisa, né? Então, se ele não criar memórias de longo prazo, ele não vai lembrar na hora da prova. 2, ele tem que aprender a criar memórias que relacionem o máximo possível. Porque como são muitas aulas, muitas frentes, muitos conteúdos, se ele transformar tudo aquilo em conteúdos separados, individualizados, são muitas memórias, e as memórias têm a capacidade de uma interferir na outra. Então, uma memória vai interferir na outra e vai confundindo. E como é muita coisa, claro que esse cara vai entrar vai dar um tilt, Dá e ele não colapso na mente e ele dele, não vai conseguir ter uma boa nota. Então, além de ter memórias de longo prazo sobre muitos conteúdos, ele ainda precisa pegar esses conteúdos e tentar transformar a maior quantidade de conteúdos em uma relação, em um grupo de conteúdos que se conversam. Que eu falo de memórias inteligentes, que pegam a maior quantidade possível de conteúdo. Então, quando o aluno vai fazer medicina, ele tem que passar por tudo isso. Quanto tempo demora para isso acontecer? Para alguns, 1 ano. Sempre tem a exceção. Aquele aluno que estava na 2ª série do ensino médio e passou em medicina. Cara, mas ele é exceção. Sim. Vamos pegar o normal, a massa. Acho que essa balança aí prejudica muito, né? Exatamente, sabe? É a mesma coisa. Então, assim, você tem que pensar, esquece esse cara. Vamos pegar o geral. Tem pessoas que demoram 1 ano para chegar nesse nível, pessoas que demoram 2 anos, pessoas que demoram 3 anos, pessoas que demoram 4 anos. E o que faz aumentar? Com certeza, o caminho que ela está seguindo
faz diferença. A gente tem, e eu sempre falo isso, não tenho problema em falar, que até 2015, principalmente assim, a gente tinha apenas um caminho nesse estudo para medicina, para o vestibular e tudo mais, que era fazer cursinho. Quer dizer, fazer 2, 3, 4. Exatamente. E era só isso, fazer o cursinho presencial. E, ó, esse caminho vem de tempos, né? Sim, e ficou. Pensa assim, ó, na década de 80, tinha escola. Até que alguém falou: e se eu fazer uma escola no contraturno com professores que explicam bem melhor que os professores ali na sala, que conseguem ser animados, que conseguem deixar o aluno ligado na aula, com uma didática incrível? Nossa, realmente, revolucionou. Década de 80. De repente, quase 50 anos depois, a gente está na mesma pegada. E faz sentido? Não faz sentido. Não faz. Quase 50 anos depois ainda, tem cara que fala assim: eu tive aula com esse professor daquele cursinho lá na década de 80. Lembra que ele tá lá, é a mesma piada. Ele tá lá ainda. Então, assim, cara, essa preparação ainda, cara, o mundo mudou demais, cara. Até a maneira de aprender, né? Vamos falar a verdade, assim, a gente aprende sentando, lendo o livro. Eu contesto muito aquela pirâmide de Glasser lá, sabe? Fajuta, né? Aquela pirâmide. Mas muita gente tá usando aquela pirâmide como referência. Mas eu vejo que a maneira como se aprende hoje é muito diferente, porque eu tenho hoje como eu assistir o seu vídeo, comparar com outro livro, e se eu quiser eu digito lá e aparece para mim um artigo que vem de outro país, enfim, existe uma abertura, né? Exato, e a única que eu tava te falando é assim, existe então a gente deduziu novos processos que chegam a essas. Qual é o limite, então? Aonde o aluno quer passar no curso mais concorrido que a medicina precisa? Ou um concurseiro quer passar naquele concurso. Ele vai precisar o quê? De muitas memórias de longo prazo e memórias que relacionem muitos conteúdos. Essa é a resposta. Quanto tempo demora para chegar lá? Aí depende de qual caminho você está seguindo para fazer isso. Esse caminho, às vezes, só assistir a aula, de ir pro cursinho, assistir a aula do cursinho, chegar em casa, fazer exercícios da aula, era um caminho que geralmente demorava 3, 4 anos. Então, a galera meio que já idealizou. Medicina, 4 anos. Por quê? Porque o que acontece? Fazer uma graduação antes de entrar na medicina. Mas exatamente. Era uma faculdade, uma pré-faculdade. Você fazia 4 anos para depois fazer... Pré-faculdade de conhecimentos gerais. E é verdade, cara. É verdade. O que acontece? É o caminho. Só que, cara, e era muito centralizado. Porque quando a internet floresceu, veio muita gente falando, tem esse caminho, tem esse caminho, tem esse caminho. Com esse caminho. E dá para você encurtar o caminho. Dá para você encurtar. Só que eu não posso falar que em 1 ano eu aprovo todo mundo, ou que em 30 dias eu aprovo todo mundo. Imagina, chega um cara lá que não teve base no ensino médio. Eu falo para ele que em 30 dias ele vai... Não tem como. Isso coloca uma pressão ali, só né? que existem caminhos mais otimizados que levam à resposta da aprovação. Que é construir muitas memórias de longo prazo, porque são muitos conteúdos, e memórias que contemplem muitos conteúdos em uma só. Entendi. Então, esse é o segredo. Quero, pessoal, te cortando. Por isso que mudou. Agora tem vários processos e dá para você... Hoje descentralizou essa ideia da única possibilidade. De uma instituição que domina, né? Porque, na verdade, aqui em Curitiba tinha uma guerra, né? De instituições. Mas você tocou num ponto que, inclusive, a gente falou no podcast anterior com a psicóloga Mônica do Prado Brás, que é a questão da comparação. Você falou assim, olha aquele cara lá e esquece ele. Porque, né? Senão você vai ficar se comparando, vai começar com essa autocobrança. E aí, a gente está falando de internet, de mundo digital, até com a própria internet, né? Eu vejo às vezes assim, a pessoa vai lá, grava um vídeo, ela decorou aquilo para gravar aquele vídeo, você olha para ela, acha que ela é super inteligente naquele assunto, mas no fundo ela não transformou aquilo numa memória de longo prazo. E eu falo assim, do aluno que nesse mundo de rede social, que fica se comparando, né, com aquele que passou em tantas universidades, que fez o tal método e tal. Isso é muito problemático também, né? Se você pensar no geral, né? E assim, eu sempre gosto... Isso que você falou é perfeito, assim. No meu mundo, assim, de pessoas que estão se preparando para um concurso, seja de vestibular, ou, por exemplo, o CFO, que já é um concurso público, ou concurseiros da Receita Federal, coisas assim. O que acontece, né? Isso falou é muito legal. Porque a gente nunca tem só um caminho. Então, são várias possibilidades.
Então você vê lá o fulano de tal lá falando que ele fez que funciona dessa forma, e apresenta alguns estudos e os alunos deles conseguiram resultados assim. Aí você vai lá, tem um outro cara que fala algo meio que quase... Não chega a ser o contrário, mas diferente. E também dá certo. Sim. Então, o que acontece que às vezes trava muita gente é você escolher vários caminhos ao mesmo tempo. Então, você faz um Frankenstein de caminhos. Você pega assim, aquele cara, ele vai usar um pouco daquele, um pouco daquele, um pouco daquele, um pouco daquele. Aí você trava. Quer beber de todas as fontes, mas tem uma que dá dor de barriga, né? Não, e assim, e quando você gasta energia em vários caminhos, você não progride nenhum. Você vai muito lento. Então, o ideal é que você escolha alguém que você confie. Então, por isso tem que pesquisar bem essa pessoa antes, mais ver os resultados dela, ver o estudo dela, ver a formação. A prova social que você estava falando. Sim, né? tem que ver a prova social, também tem que ver a formação, o estudo, tem que ver completinho, confiar nessa pessoa e falar, eu vou usar essa metodologia. E as outras, se te faz mal ficar vendo, para de seguir, exclui, não olha, porque você vai seguir um caminho. Então, esse é um ponto, assim. E outro... como tem muita rotina, você tem que ver quem que está te fazendo mal ali ou não. Você não precisa seguir todo mundo. Eu acho que quando você está numa preparação, assim, para aprender num processo que exige uma prova lá no final do ano, de um concurso, eu acho que você tem que escolher algumas pessoas para seguir, específicas, assim, que falem sobre motivação, que quando cada vez que você vê uma postagem daquele cara, você se sente bem, você fala, caramba, que legal, te motiva. Então, fazer esse filtro, escolher ali algumas pessoas que você segue aquela metodologia e vai na fé, entendeu? E Sim. vai naquele caminho, estuda. E se der errado, tudo bem? Deu errado? Você já sabe que esse caminho deu errado, Você né? para ali e escolhe o próximo. Mas o problema que eu vejo hoje é o pessoal querendo fazer muita coisa ao mesmo tempo, assim. E às vezes são caminhos contraditórios. Alguém fala assim, ó, estude para melhorar o seu estudo, faça isso. Daí o outro fala, faça isso. Aí você faz um pouquinho de cada, não melhora. Principalmente nesse mundo de cursos digitais que a gente está vendo, né? Sim. Então, eu vejo muito isso. O aluno que ele está indo para a escola no terceirão de manhã, à tarde ele vai para o cursinho e à noite ele fica vendo ainda um mentor que fala, que promete para ele que ele vai passar. E ele fica perdido, né? Não, na verdade ele fez um estudo ativo muito fraco, né? Ele foi um receptor direto de informações, mas... ele vai dormir quando o cérebro vai ser... quanto daquelas informações serão retidas. O cérebro vai deletar. Se você vê, houve um monte de informação de forma linear. Você foi para a escola, um monte de informação, depois foi para o cursinho, um monte de informação. Aí você chegou em casa, viu videoaulas no YouTube ou no outro curso online. Você ficou o dia todo recebendo informações. Chegou uma hora que teu cérebro já está ouvindo tudo a mesma Fora coisa. isso daqui, né? O Sim. tanto de informação que você fica ali, que são memórias, né? E aí, são memórias. São memórias. E aí você dormiu. Então o cérebro vai escolher quais memórias daquilo ele vai apagar, quais não vão apagar. E aí que tá. Você vai deixar o acaso pro teu cérebro escolher? A gente faz isso. A gente dorme e deixa assim. Tomara que meu cérebro separe essas informações. Mas você pode ajudar o teu cérebro a decidir quais informações devem ser selecionadas naquele monte de informação do dia que você teve. Porque quais que eles vão selecionar? Aquela que você mostrou um esforço maior para, tipo assim, um interesse maior de alguma forma. Então, por exemplo, teve alguma coisa que você viu, cara, que legal isso, deixa eu anotar aqui para ver como é que faz isso mesmo. Já deu uma informação pro teu cérebro, start ali. que é aquele, ó, essa informação deixa mais um tempo aqui. Ou, durante o seu dia, os momentos que tiveram picos de emoções. Essas situações, o teu cérebro fala, guarda por um tempo. O resto, vamos deletando. Aí, essas que ficaram, não vão ficar para sempre de novo. Desculpa te interromper, professor, mas aí vem aquela dificuldade que ele se enche de meme, aquilo gera um prazer gigantesco na cabeça dele, ele guarda justo o meme, né? E isso que você falou é muito legal, porque às vezes o aluno faz o seguinte... Tá, então, olha quantos conselhos, Eu não gosto nem de falar dica, porque dica é uma questão são pessoal. Olha quantas orientações, veja só. Não, esse podcast tá rico pra caramba. Veja que legal. Você terminou uma aula, você fala, vou descansar. E a gente, você pensa assim, a gente tá falando isso, a gente é tudo perfeito. Não. Eu tenho que ficar me policiando. Por exemplo, acabou uma aula, agora eu vou descansar. Aí você pega o seu celular, isso não é descanso. Porque você continua hiperfocado, você continua... gerando estímulos, né? Vendo informações, lendo mensagens, vendo vídeos, você continua hiperfocado. Então, você não desligou.
você saiu da aula, digamos que você ficou super hiperfocado na aula, e aí você terminou e foi pro celular. É como se você estivesse gravando. Sabe quando você antigamente você colocava uma fita e vou gravar. Acabou o Ixi, desenho. A galera nem sabe isso. Acabou lá o desenho que você estava gravando. No meu caso, eu gravava Dragon Ball. Acabou o desenho e você ficou gravando o restante. Então, assim, você precisa parar a gravação. Parou a aula, cara, você precisa de um tempinho. 5 minutos que seja, cara, off. Tipo, sabe, vai lavar uma louça, olha pro teto, vai dar uma volta na quadra, vai na frente da sua casa ali, ver as árvores, sei lá, vê quantas cores tem no seu quarto, sei lá, faz alguma atividade muito relax difusa, ali, né? Pra que você se desligue o teu cérebro e fala, aquele ali foi o momento hiperfoco. Então, vamos guardar aquela informação durante o sono, na hora dessa higiene. O que vai acontecer? Aquele momento hiperfoco está muito claro para o teu cérebro qual foi. Agora, se você faz uma coisa que vai emendando uma na outra, cara, vai misturando tudo. Exatamente. A Barbara Oakley, do How to Learning, né, que popularizou o Aprendendo a Aprender, que muita gente copiou hoje, ela fala muito sobre o modo difuso, mas que eles se inspiraram naquela descoberta da neurociência, que, se eu não me engano, foi no ano 2000 ou 2010, né, tive um lapso aqui de memória, sobre o Task Positive Network e o Default Mode Network, né? E onde existem algumas atividades onde, como o cérebro ele funciona praticamente num stand-by. Por exemplo, praticar o exercício físico. Eu vejo muito professor incentivando a prática da corrida, né, a um exercício físico, porque isso consolida a memória, né? No começo do ano, assim, quando eu abro minhas turmas extensivo, eu dou bônus para quem faz academia. Tem cupom. Olha que legal. Anuncia, pode anunciar. E não é cupom do academia específica. Qual você quiser, só me mandar o print lá que está na academia. Por quê? Porque atividade física, vamos lá, te faz dormir melhor. Isso é revolucionário, tá? Te faz dormir melhor. Se você dorme melhor, você aprende melhor. A atividade física te aumenta o hiperfoco no curto prazo. Isso quer dizer, se você acorda, vai pra academia, cara, o teu estudo depois no resto da manhã vai ser muito melhor do que sem a academia. Por isso que, igual eu sempre falo assim, se não der pra ir... Se não der, vai à noite, não tem jeito. Mas os momentos ideais para quem está estudando, no geral, ir para fazer atividade física, é no começo da manhã ou, no máximo, na metade da tarde. Porque depois disso você vai poder utilizar o que você fez na atividade física. Então, você foi para academia lá às 6h30 da manhã. Cara, quando for 8 horas, 8h30, você tá bombando hiperfoco, é interessantíssimo. Exatamente. Ou no começo da tarde pro resto do estudo. Então, assim, atividade física é muito interessante você explicar e colocar todas essas informações, né? Que é o que você estava falando. E eu acho que a gente falando de saúde... E antes que eu esqueça, você falou um momento difuso, antes que eu esqueça. Cara, você pega os grandes cientistas, a maior, assim, que revolucionário... Thomas Edison da vida, né? Sim, você pega o Albert Einstein, cara, esses caras... Você pega agora o Oppenheimer, que tá super hypado. Cara, esses caras, eles tinham um momento, assim, ó, que eles saíam do laboratório ou do estudo teórico e iam fazer caminhadas. E você pensa, é perda de tempo. Não. Você tá aprendendo enquanto você tá fazendo uma atividade de descanso. Você tá deixando o teu cérebro ajustar tudo aquilo. Dá um tempo pro teu cérebro. Por isso que grandes ideias vêm na hora do banho, né? A maior parte dos cientistas não determinaram as equações mais importantes no laboratório. Foi o Schrödinger, foi esquiando. O primeiro cara que pensou na fissão nuclear estava numa caminhada. Então, geralmente, os grandes starts não vêm no momento do hiperfoco, vêm no momento difuso. Então, é importante... ter esse momento. Fundamental. Por isso que eu falo, lembra que eu te falei antes da gente começar aqui o podcast, que eu faço isso com os alunos, eu coloco, não solto para eles, galera, acabou a aula, tem que fazer o momento de Active Recall, o REM, que eu chamo, né? Recordação, esforço, memória. Tem que fazer repetição espaçada, tem que fazer uma prática intercalada, tem que ter esses momentos, sabe? Então, o fundamental. Professor, e acho que como a gente tem, assim, como que eu vou chamar? Uma preocupação com a educação, e esse podcast também tem isso. A gente falou aí do exercício físico, da prática, da saúde, e hoje é crescente o número de adolescentes e jovens que consomem álcool de maneira precoce. Não só álcool, como outras drogas ou pendrive. Exatamente. Isso é totalmente prejudicial para a memória e para a aprendizagem, né? Claro, com certeza. Acaba inibindo, né, várias reações ali que gerariam a aprendizagem dele, né?
vários hormônios que produziriam substâncias importantes, com certeza. Isso mas assim, igual eu falo, se for do professor também a responsabilidade de fazer o aluno. Isso aí eu falo, meu lado meio polêmico, porque, cara, eu acho que isso aí é os pais que precisam. Exatamente. Cadê os pais, né? Porque às vezes tudo vai pro professor, né? Os alunos estão consumindo muito álcool hoje. Professores? Cadê os pais? Cadê os pais, exatamente. Cadê os pais que não estão vendo esse filho aí bebendo? Dia de semana, o cara tá chegando bêbado na escola. Cadê os pais? Os pais não trabalhando. Ué, cada escolha uma renúncia. O professor também tá, né? Entendeu, Cole? Então, assim, você precisa cuidar do seu filho. Exatamente. Inclusive no período do vestibular, né? Que a gente tá falando bastante. Sim. Então, não abandone o seu filho, não deixe que ele seja um estranho para você. Existe, com certeza... Tem vários livros que falam isso, né? Que os P's geralmente são grandes desastres. Não grandes desastres, mas os P's geralmente causam grandes traumas nas pessoas. Pais, professores, políticos, e aí vai para a área da religião. E tem, cara, os P's. Então tem que cuidar. Porque é uma grande responsabilidade. Eu tenho uma filha agora ela tem 2 anos e 15 dias. Eu tenho uma grande responsabilidade sobre ela. Porque tudo que eu me omitir, alguém vai. Não tem como se omitir na educação, né? O que eu não falar, alguém vai falar. Sim. E eu tenho que construir o quê? Eu não vou doutrinar o que ela tem que gostar ou não. Eu tenho que colocar o máximo possível de habilidades nela, para que quando os momentos de estresse, momentos de decisão, momentos de escolha chegarem, ela tenha habilidade suficiente para tomar a decisão mais assertiva. É isso. Professor, a gente está chegando então nesses momentos finais aqui do nosso podcast. Foi legal, a gente falou muita coisa. E eu sempre gosto de fazer a última pergunta fazendo uma brincadeira, né, com o nosso slogan, que é o Pode, Prof. E te perguntar, no mundo da educação e naquilo que tudo você acredita, o que pode, Prof? Bom, primeiramente, o que pode, Prof? Acho que, primeiro, parabéns, porque um podcast como este já é um Pode, Prof muito positivo. Já legal, é uma mensagem muito positiva para os estudantes. Porque, te falo, estudante, você será estudante para o resto da sua vida. O que vai mudar é o que você vai estar estudando. Mas você vai ser um estudante para o resto da vida. E sempre que você parar de estudar, você parou. Você literalmente ficou na sua zona de conforto, parou a sua evolução. Então, seremos sempre estudantes. Então, sempre que um professor estiver falando sobre ensino, sobre aprendizagem, sobre tudo que melhora na aprendizagem, sobre hábitos que melhoram não só a aprendizagem, mas melhoram a vida do estudante como um todo, das pessoas como um todo, né? Às vezes, você pega lá um estudante e fala assim para ele, vá para academia de manhã, porque vai melhorar teu hiperfoco. Aí ele começa a academia. Aí, de repente, ele leva o irmão dele para academia, ou leva o pai para academia, ou leva a mãe para academia, ou leva o a namorada para academia. De repente, ele começa a se alimentar melhor, porque ele quer ter resultado na academia, ele quer que aquele esforço seja recompensador. Ou ele para de comer também tão errado, porque ele fala, poxa, estou me dedicando tanto aqui. Então, assim, e de repente ele começa a fazer uma dieta na casa dele, e as pessoas na casa aderem àquela dieta. Vou parar de tomar refri. Então nem vamos comprar refri mais aqui hoje nessa casa. Então, assim, pode mudar a vida das pessoas. Os professores podem mudar a vida das pessoas para melhor. E a gente está ali ensinando uma disciplina específica, mas a gente está tentando mudar muitas coisas por trás daquela disciplina de química. Eu ensino química, mas eu tento modificar ali o cérebro do aluno, essa neuroplasticidade, levando hábitos que sejam para a vida toda dele. O hábito de estudar, o hábito de como estudar, o hábito de manter-se motivado, disciplinado, o hábito da atividade física, o hábito de uma meditação, o hábito do momento difuso. Então, assim, hábitos que vão melhorar a vida dele como um todo. Legal, que vai dar sentido, propósito, motivação, né? Professor, muito, muito, muito obrigado. Foi uma honra. Olha, foi um dos episódios, assim, com todo carinho aos outros, tá? Mais legais que eu gravei aqui. Eu adoro falar sobre aprendizagem, sobre educação. Acho que isso precisa entrar cada vez mais nas escolas, né? Sair desse romantismo que existe para a educação e ir para uma educação um pouco mais científica. Eu acho que a gente vive muito isso aqui ainda no
no Brasil. Uma educação muito poética, que é bonito, que é legal, que a gente precisa da poesia na nossa vida, mas a gente precisa de ciência, a gente precisa entender a aprendizagem num cunho científico. E eu acho que esse podcast é exatamente isso. Então, muito obrigado mesmo, professor. Eu que agradeço, obrigado a todo mundo que está assistindo, que ficou. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, se fez sentido para você tudo isso. Se inscreva no canal. Para mim, esse podcast é para mim, o melhor, assim, porque estamos falando de aprendizagem, de educação, de professores. Então, já se inscreva no canal se você não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe com quem você também achou que é legal essa pessoa ter acesso a esse conteúdo. E nos vemos num outro episódio. Pode divulgar a tua página aí também. Para quem quer seguir, o Instagram é @química no detalhe. Lá você acessa lá e vai ter acesso a um monte de informação de química, de aprendizagem, de estudo, da minha vida também. E é isso. Sucesso, professor, que esse podcast cada vez mais atinja mais e mais pessoas. Muito obrigado. Eu espero encontrar mais pessoas, né, que partilhem desse sonho. Gente, muito obrigado por mais um episódio, mas antes de terminar, eu tenho que mandar um abraço pro Antônio. Antônio, um abraço para você que você me encontrou essa semana e falou: prof, eu assisti teu podcast. Então, um abraço especial para você, para tua família. Continua sendo esse menino dedicado e incrível que você é. E vocês, demais seguidores, se você quer que eu traga seu professor aqui, se você quer alguma temática, se você quer que o professor Rafael volte, a gente fale sobre outras coisas aqui, comenta aí, compartilha esse vídeo. Muito obrigado, Grupo Forte Play. Tem mais um recado, professor? Não, só não. Quando eu voltar, eu vou falar sobre a cultura emo. Vocês acham que essa franjinha é à toa? Você foi da cultura emo. Gente, muito obrigado. Obrigado, Grupo Forte Play. Esse foi mais um Pod Prof. E aqui você pode tudo sim. Valeu, até mais. Falou!